Salve, rapaziada, bom dia a todos vocês. Vejam como o tal do futebol se decide sempre nos detalhes. Que no final das contas você fala, porra, era pro meu time ganhar de 3-4-0. Verdade. Ontem, inclusive, poderia ser o placar de Vasco e Fortaleza. 3-0, 4-0. O Vasco perdeu pelo menos umas 3, 4 situações claríssimas de gols, além dos 2 gols que marcou. Mas o Fortaleza também poderia ter complicado muito mais a vida do Vasco. Se não fosse a expulsão de Hércules aos 38 minutos do primeiro tempo, e se não fosse o gol perdido de Breno Lopes, aos 37 minutos do primeiro tempo, um minuto antes da expulsão de Hércules. Então o futebol é muito decidido nos detalhes. Quando a gente olha para a estatística do jogo, ela traz uma goleada para o Vasco. São 6-1 em chances claras de gols, 60-40 em relação à posse de bola. O goleiro João Ricardo teve que fazer 7 defesas, além dos 2 gols que sofreu. Então você vê 7-3 em escanteios pro Vasco. Então você vê, de fato, um massacre estatístico. E óbvio, esse massacre estatístico ele toma conta principalmente depois da expulsão de Hércules ali, aos 38 minutos do segundo tempo. Antes disso, o Vasco já era melhor do que o Fortaleza. O Vasco rondava mais a grande área do Fortaleza, criava mais chances claras de gols do que o Fortaleza. Até os 15 minutos foi um jogo meio que de trocação, um jogo equilibrado, o Fortaleza tentando marcar pressão no campo de ataque, o Vasco saindo dessa marcação pressão e também chegando com cruzamentos de Piton da esquerda e a cabeçada de Verratti para fora, ou então na barra para João Ricardo fazer algumas defesas. Essa é a jogada mais forte do Vasco desde julho do ano passado, quando o Verratti chegou, que é o artilheiro da Série nessa temporada. Bola e Piton na esquerda, deixa ele com espaço para cruzar, levantar a cabeça e meter a bola em Verratti, porque se a bola chegar nele, ele vai guardar. E ontem aconteceu um lance semelhante assim, vários, mas ele guardou um, Verratti, mais uma vez em um cruzamento na área, que Brit, como eu canso de falar para vocês, na bola aérea ele é fraquíssimo, ficou olhando o Verratti, livre, leve, muito solto na pequena área, pum, de cabeça para fazer 2-0 e liquidar a partida. Mas até os 15 minutos, estava sendo um jogo equilibrado de trocação. O Fortaleza criava algumas situações ali, finalização de fora da grande área de Lucero. O Vasco também chegava. E beleza. Só que quando bate ali 15, 20 minutos do primeiro tempo, o Vasco ele começa a tomar conta demais do jogo. Ganhando todas as divididas do meio campo, todas as segundas bolas, era tudo do Vasco. A posse de bola passou a ser mais do Vasco. O Fortaleza não conseguia marcar a pressão com tanta eficiência como conseguia no início do primeiro tempo, e o Vasco começou a dominar as ações da partida. Aos 17, Verratti de cabeça, num cruzamento de escanteio, João Ricardo faz uma ótima defesa. E no desenrolar das jogadas, fica um bate-rebate, sai um cruzamento da esquerda de Piton, e o Moura desvia, pum, tapinha, segolaço, e João Ricardo faz mais uma boa defesa aos 17 minutos do primeiro tempo. Aos 31, Verratti fez uma belíssima jogada de pivô, ele solta para Paulo Henrique, que vai na linha de fundo na ponta esquerda e cruza a bola na grande área justamente para a chegada de Verratti, ele dá um tapinha de cabeça e a bola vai para fora. Mais a jogada de perigo do Vasco. Só que é que tá o detalhe, né? Aos 37, o Fortaleza ele consegue roubar a bola no campo de ataque, com eficiência, a bola sobra para Lucero, Lucero mete para Breno Lopes cara a cara com o Léo Jardim. Finaliza a bola forte, Léo Jardim tapinha de dedos para escanteio. E é a partir daí que o Fortaleza começa a desmoronar na partida. 38 minutos depois da cobrança de escanteio, a bola sobra para Adson, fora da grande área. E Adson está no mano a mano contra Hércules. Ele dá o tapinha, ganha na dividida. E Adson iria ficar cara a cara com o João Ricardo, muito provavelmente, porque ele é muito rápido. Ainda tinha uns 3, 4 jogadores do Fortaleza a uns 5 metros de Adson e da jogada. Só que Adson, ele ia dar o tapão e ia ficar cara a cara com o João Ricardo. Meio que era quase que o último homem mesmo. E Hércules, ele se atira para cima de Adson. Atinge a canela dele, faz a falta, cartão vermelho. Ali, o Fortaleza começa a desmoronar na partida. E aos 48, sai o gol do Vasco na reta final do primeiro tempo. Eu até falei no live do pós-jogo, olha aí o primeiro gol do Vasco na partida. Foi na expulsão de Hércules, foi mesmo. A torcida do Vasco dispensa apresentações, tá? Eu canso de elogiar aqui no canal, é algo que a torcida do Vasco faz em campo espetacular. E nessa jogada, a torcida do Vasco comemorou como se fosse um gol. Só é pegar a reação dos torcedores na arquibancada. E foi isso mesmo. Ali, basicamente, foi o gol do Vasco já. E saiu minutos depois, mais uma vez, né? Jogada na esquerda, David solta para trás e Matheus Carvalho finalizando na entrada dele da grande área, na meia-lua, bochecha da rede 1-0. Detalhe ao gol que é a tradução bem clara do porquê esse gol saiu.
É uma jogada em transição do Vasco, da lateral direita até ir para a ponta esquerda. Nessa jogada, Paulo Henrique solta para Matheus Cocão, Matheus Carvalho. Ele dá em profundidade para Piton. Piton vai no fundo e toca para trás para David. Enquanto isso, Matheus Carvalho vem em progressão em velocidade. E Matheus Carvalho recebe o passe de David. E aí, meu irmão, é pancada no canto. E por que isso traduz muito a ausência de Hércules na partida? Justamente porque essa avenida aqui do Fortaleza, na volância, é justamente o buraco deixado pela expulsão de Hércules. Não tem como você ocupar todos os espaços no 11 contra 10, é impossível. Sempre alguém vai estar sobrando. E se tu deixa o Matheus Cocão, vulgo Matheus Carvalho, na entrada da grande área, sozinho, livre, leve, muito solto, ele vai pegar uma pedrada aí, ó, no canto, bochecha da rede, Vasco 1-0. E o Fortaleza já vinha defiando, óbvio, porque estava com um jogador a menos. Hércules fez falta nesse lance aí, porque ele estaria cobrindo esse espaço, talvez não saísse o gol. Mas, como ele não estava aí, chuva, 1-0 para o Vasco. Vem o segundo tempo e o Vojvoda ele troca uma peça, né? Ele tira Lucas Sacha e coloca o Matheus Josseto. Fortaleza ontem que entrou, se você analisar, no famoso 4-3-3, com 3 volantes, aí você tinha o Pochettino, Breno Lopes e Lucero um pouquinho mais avançados. Você tirando o Hércules, Pochettino ia ficar mais desgastado, porque ia ter que voltar para marcar lateral, jogando mais aberto como ponte, Pochettino é meio atacante. Então, desconfigura de fato o esquema tático que o Vojvoda tentava colocar para o Fortaleza nesse jogo. E aí, ele tira Lucas Sacha para colocar Matheus Josseto. O Fortaleza, ele de certo modo, controla um pouquinho ali o resultado até os 10 minutos, 15 do segundo tempo. Mas depois o Vasco começa a ser avassalador na partida, começa a criar muito mais situações de gols, e traduz o volume de jogo, as finalizações criadas em gols mesmo, tá? Quando a gente vai aqui para o primeiro tempo, ó, foram 3 grandes chances de gols que o Vasco criou contra uma do Fortaleza. O Vasco foi mais eficiente, fez um dos gols. No segundo tempo, você tem já um massacre estatístico. 3 chances claras de gols do Vasco contra nenhuma do Fortaleza. 9-5 e finalizações para o Vasco só no segundo tempo. E vamos passar aqui para o gol, tá? O gol dele agora, de Verratti, de cabeça. Cruzamento na grande área, Lucas Piton cruza e Verratti de cabeça. Essa é a arma mortal do Vasco. 2-0 Vasco e basicamente liquidando a partida. Detalhe, ao gol mais uma vez, olhem onde é que está Brit. Praticamente não salta. O salto dele foi basicamente da altura de uma gilete, tá? Sim, 1 milímetro talvez. É mais ou menos isso. Brit tentou segurar Verratti, mas não pula em momento nenhum. E se tu deixa o artilheiro da Série A livre, leve muito solto na pequena área, é pedir para tomar tromba e aconteceu. Fortaleza perdeu para o Vasco 2-0 de forma merecida, poderia ser muito mais. 3-0, 4-0, o Vasco jogou um ótimo jogo, tá? Só para deixar um destaque aqui positivo rapidamente, Léo Jardim, quando foi exigido, foi muito bem na partida. Lucas Piton contribuiu com assistência e pré-assistência. Matheus Carvalho foi bem, fez um golaço. E Verratti, muito participativo e fez um gol também, decidiu. Adson gerou a expulsão de Hércules e também foi peça fundamental para o Vasco vencer o jogo de ontem. Parabéns ao Vasco, vitória justíssima. Poderia ser muito mais, tá? 3-0, 4-0, tranquilamente poderia pintar. Fortaleza na tabela, nona colocação agora, né? 20 pontos conquistados, e o Vasco na 14ª colocação com 14 pontos. Não foi um bom resultado para o Vitória, essa derrota do Vasco, mas pegando aqui o gancho da Série A, da galera que briga para não cair, a gente vê aqui uma tabela que pode ser muito favorável ao Vasco nessa rodada, porque o Vitória pega o Corinthians fora, é um confronto direto, então alguém vai desperdiçar pontos. O Atlético Goianiense ontem já perdeu para o Bragantino. O Fluminense só tem 6 pontos. O Fluminense não vai ter vida fácil. O Grêmio vai pegar o Palmeiras. Então, se a rodada ajudar o Vasco pode terminar ali essa rodada a 3 pontos do 17º, que é o próprio Atlético Goianiense, que já jogou na rodada, inclusive. Então, essa vitória do Vasco foi muito importante para criar aquela gordurinha para a galera do Z4, tá? Olha, passada a régua nisso, vamos agora falar sobre Bahia e Vitória rapidamente, tá? E já linkando aqui ao Bahia, antes de passar para as provas de escalações e análise do jogo rapidamente, tá? O Bahia ele já se distanciou, caiu mais uma posição, tá em quinto já, com 24 pontos. Tá a 6 pontos do Flamengo, a 3 do Botafogo, a 2 do Palmeiras, que ainda não jogou, e com a mesma pontuação do São Paulo, que tem 24 pontos também. A diferença ali, basicamente, é no saldo de gols. O São Paulo tem um golzinho a mais do que o Bahia, tem 6 gols de saldo, enquanto o Bahia tem 5 gols de saldo. E tá claro para todo mundo, gente, se não contratar, não vai a canto nenhum nessa Série A para a torcida do Bahia. Quando eu falo a canto nenhum, tá, gente, é ser campeão brasileiro. E a Libertadores também vai ser muito difícil ir para a Libertadores, se não contratar peças de qualidade dessa janela. Canso de falar isso. Faz, eu acho que um mês que eu já venho falando isso. Um mês e meio.
Então o Bahia precisa se reforçar, porque não vai ser fácil, não. O Flamengo, com 3, 4, 5 desfalques, todos os jogos, vem ganhando de quase todo mundo, pô. Para vocês verem a força do Flamengo. E tá para fechar com o Lucas Paquetá, meus amigos. É tromba, não dá não, meu irmão, para conseguir competir, não. O Botafogo acabou de fechar com um cara também, vindo da MLS, que custou mais de 20 milhões de reais. O Botafogo tem um elenco melhor do que o Bahia, o Flamengo também, o Palmeiras também. O Cruzeiro vai vir mais forte que o Bahia. Vai ser difícil para o Bahia. Mas, dito tudo isso, se o Bahia vence hoje, vai a 27. E aí, se der tudo certo na rodada, o Bahia pode voltar aqui para a terceira colocação ao término da rodada. Pega o Juventude hoje na Fonte Nova e dentro de casa o Bahia ele tem o melhor aproveitamento e a melhor pontuação dos times da Série A. São 18 pontos em 6 partidas, né? E vai pegar o Juventude que fora de casa não faz uma boa temporada, não faz uma boa Série A. É apenas o 16º colocado jogando fora de casa com 2 pontos conquistados. Sim, dos 18 pontos que o Juventude disputou, só conseguiu conquistar 2. Ou seja, é uma pontuação baixíssima. Então é evidente que o Bahia é favorito contra o Juventude e se vence fica a 3 pontos do Flamengo só. Mas essa aspas só é aquilo. Tem que contratar muito para, de fato, brigar por algo, tá? Meus amigos, é o seguinte, pegando aqui as prováveis escalações do Bahia e do Juventude, o do Bahia é o mesmo, acho que eu nem vou repetir, porque é o mesmo time que jogou os últimos 5, 6 jogos aproximadamente ali, com uma ou outra peça ali deslocada e tal. A provável escalação é a mesma. Cauli precisa melhorar um pouco mais de desempenho, e é isso basicamente, assim, em relação a peças aí, todo mundo já sabe o que é que o Bahia vai nos oferecer para a partida de hoje. O Juventude vai com Gabriel no gol, Zé Marcos, Danilo Bosa, João Lucas, Alan Ruschel, Kaique, Jadson, Nenê, Eric, Gilberto, Lucas Barbosa. Rapidinho, parênteses aqui, rápido. Esse time do Juventude aí, se tu me fala, esse time tá jogando na Série B, eu, porra, beleza, vai competir. Mas não é garantia nenhuma de acesso. É isso. E na Série A o Juventude já tem 16 pontos. É surreal, né? Ganhou 14 pontos no Alfredo Jaconi. É um time lá que é imbatível lá por enquanto, né? 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. Dos 16 pontos, 14 são conquistados no Alfredo Jaconi. Mas fora de casa o Juventude conquista muito pouco. Compete muito pouco. O time, de certo modo, tem suas limitações também. E Roger Machado faz um ótimo trabalho. Por isso que eu vejo o Bahia muito favorito para a partida de hoje para vencer, tá? O Corinthians vai enfrentar o Vitória. O Vitória enfrenta o Corinthians na Química Arena. 2 times ali que brigam para não cair. O Corinthians numa crise maior do que o Vitória. Eu já canso de falar dos grandes. O que eu acho que pode cair é o Corinthians, tá? Não joga nada há muito tempo e tá em crise financeira. Mosquito acabou de sair por causa de salários atrasados. Vamos lá para as prováveis escalações. O Vitória vai com Lucas Arcanjo, Wagner Leonardo, Caio Vinícius, William Lepe, Lucas Esteves, Luan Vinícius, William Oliveira, Mateuzinho, Janderson, Zé Hugo e Alejandro. O Corinthians vai com Matheus Donelli, Gustavo Henrique, Cacau, Léo Maná, Hugo, Ranielli, Rian, Garro, Igor Coronado, Yuri Alberto e Wesley. Meus amigos, o Vitória tem que ficar de olho em Wesley, muito bom jogador, ponta esquerda. Garro e Coronado são 2 bons jogadores ali, ok. Yuri Alberto perde gol para Carvalho, mas também o Corinthians não tem um elenco de estrelas, porém é melhor do que o Vitória na minha visão em relação a peça por peça, tá? Vejo o Corinthians favorito só pelo fator Neoquímica Arena, só por isso. O Vitória fora de casa não tem uma grande campanha, óbvio, né? O time que briga para não cair nunca vai ter uma ótima campanha fora de casa, ou raramente vai. Tem 5 pontos conquistados em 6 jogos, é uma campanha ali para um time que briga para não cair, ok, não nada muito ruim, nada muito bom, mas lógico que em comparação à média do Brasileirão é ruim, né, a campanha. E é evidente que seria ruim mesmo. A lógica era essa mesmo. Tem que fazer a maioria dos pontos com o apoio do seu torcedor. Bom, Corinthians e Vitória, cara. O Corinthians é favorito, eu vejo, para vencer esse jogo, mas vamos aguardar. A gente traz aqui a análise dos jogos e depois que terminar as partidas, tá? Abraço para todos vocês. Estamos de volta aí mais tarde. Valeu, rapaziada. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Tamo junto.